está hoje aqui. Glória a Deus. Nós somos, segundo a palavra, diz que nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso que somos tão lindos assim, né? E você está no lugar onde nós temos a liberdade de glorificar, exaltar o nosso Deus, que é tão bom. Esse Deus que abriu mão do seu Filho unigênito, que é Jesus, e ele veio. O homem não podia ver Deus, irmãos. Depois que o homem pecou, Moisés pediu para ver o rosto de Deus, mas se ele visse, ele morria. A glória dele é santa, é grande. Ele enviou Jesus, nascido igualzinho a nós, e nós podemos ver Deus através de Jesus. E ele está aqui para nos abençoar. Está aqui. E nós temos já algumas semanas falando sobre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos falar sobre o semeador. Jesus falava muito por parábolas. Ele usava alguma coisa do tempo, as pessoas que fizessem ela conhecer melhor que ela, porque a maioria das pessoas na época era da agricultura. Eles plantavam, criavam seu gado. Eu acredito que talvez 90% do povo estava no campo. E ele pregava uma mensagem bem simples, que todo mundo pudesse entender, mas mesmo assim, às vezes as pessoas não entendiam. Ele teve que explicar isso depois, quando estava só com os discípulos. Mas eu quero, antes da mensagem, que está em Lucas 8, no versículo Lucas 8, do versículo 4 em diante. Eu quero cantar um hino que fala sobre o semeador. Esse hino foi gravado pelo nosso cantor e pastor também, Osés e Paula. É um hino bem antigo. E eu quero cantar, fala sobre o semeador, que saiu a semear, né? Então eu quero cantar esse hino para depois entrar na mensagem. Está sendo a caixa do som? Tá. Semeia semente, sinal, primavera, peleias com lágrimas e choro e dor, mas outro talvez se fará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vez caminhar, uma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa.
das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que o custou. Para quem semeou tanto com sol ou chuva, terão recompensa das mãos do Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa das mãos do Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a semente. Há uma grande diferença. Talvez se Jesus estivesse pregando esse sermão hoje, talvez ele usaria um exemplo bem diferente do que está falando nesta parábola. Que na época de Jesus, eles preparavam a terra, aravam a terra, e a semente era jogada. E então, umas caíam sobre espinho, e local de solo pedregoso, né? E à beira do caminho caía em alguns lugares, e é disso que ele está explicando sobre essa palavra. E vamos ler para depois entrar no assunto. Diz assim no versículo 16: ninguém, aliás, 16 não, me desculpa, é no versículo 4, aqui. Ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola. Onde está Jesus? Há uma grande multidão, né? E ele disse: um semeador saiu a semear a tua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1, dizendo ele essas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre Jesus usava a expressão: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Prezados irmãos, como eu disse, havia uma grande diferença da plantação daquela época de hoje. Eu ainda alcancei, eu trabalhei no campo até o ano de 1969. Mas nos anos 60, a maioria do povo, uma grande parte do povo morava na roça. Então hoje parece estranho falar sobre isso, mas nós vamos falar sobre isso. Depois nós vamos trazer mais nos nossos dias. Na minha época, quando eu trabalhei na lavoura, aqueles que eram fazendeiros, eram mais ricos, tinham aqueles tratores, mas não é esse tratorzão que tem agora não, esse tratorzinho pequenininho, arava a sua terra. E aqueles que não podiam comprar um trator, tinham um animal,
uma junta de boi, ou então um burro, ou um cavalo, que seja, e arava a terra e plantava. E aqueles que não tinham, era na enxada, era o caso nosso, nós não tínhamos também um animal, não tinha também um trator, é claro, não tinha uma junta de boi. Então, quando nós íamos preparar a terra, a gente capinava tudo aquilo e ajuntava aqueles matos e colocava no fogo, e depois a gente plantava. Mas no tempo então houve tempo ainda antes de mim que as pessoas, na minha época ainda tinha máquina que você plantava, manual, e aqueles que tinham mais condições tinha uma plantadeira puxada animal. E eu creio que, eu não sei, tinha o que, 9, 10 anos, eu não lembro que se tinha plantadeira hoje puxada com trator, mas devia ter, mas eu não via, eu nunca vi, né? Via essas plantadeiras por tração animal. E alguns faziam covas, que não podia nem comprar aquela maquininha tão simples, mas era muito difícil. Fazia com uma enxada a cova e jogava a semente ali e cobria aquela semente. Eu creio que na época de Jesus, que eles jogavam uma semente, os passarinhos não comiam só da beira da estrada, comiam onde tinha terra boa arada, porque principalmente a plantação do milho, arroz, né? Os passarinhos comem. Então por que a gente tinha que, quando a gente plantava, ia plantando, uma criança ia tampando aquelas covas para que tampasse aquela semente, para que o passarinho não viesse a comer, senão ela não nascia, não ia plantar isso. Mas é interessante que aqui diz que aquele que estava à beira do caminho, aquela semente, o semeador saiu a semear a semente, ele jogou a semente, aqui caiu. Nós vamos ver aqui num texto, durante o texto, que há 4 tipos de solos, que foi jogada a semente. Em 3 tipos de solo, nasceu essa semente, e em um tipo de solo não nasceu, que é a beira do caminho. Não deu tempo de nascer, o pássaro veio e comeu. Trazendo para a realidade trazendo aqui para a realidade da semente, que a semente, Jesus quer a sua palavra, é a palavra de Deus que é lançada sobre nós. Nós estamos falando aqui, estamos lançando a semente que é a palavra de Deus. Eu não sei se você já viu, mas alguém às vezes está aqui dentro da igreja, ouve a palavra, quando ela sai ali na rua, se perguntar para ela, ela não sabe o que foi pregado. Eu achei impressionante, e também eu estou falando porque já aconteceu comigo também. Prestei atenção no culto, tal, na pregação, depois de umas horas, eu falei, mas o que o pastor pregou? Não lembrava que o pastor pregava. Irmãos, trazendo para nós essa beira do caminho, quando nós pregamos a palavra, muitas pessoas é dura. A que foi lançada no caminho, ali ela não foi só comida pelas aves, mas também ela foi pisada pelos homens. E depois as aves vieram e comeram aquela semente para que ela não nascesse. São pessoas que às vezes vêm até a igreja, nós pregamos aí, jogamos a palavra, e ela não consegue, essa semente não consegue penetrar nele, ele não consegue assimilar. E pessoas, ele tem ele muitas vezes ele tem já uma ideia formada, por que ele não quer aceitar aquela palavra, muitos argumentos, e pessoas também que chega, tira aquela semente, pessoas vêm com argumento e tira aquela palavra que está ainda no ouvido, ela parece só dar uma voltinha aqui e sai fora, ela não entra para o coração, e a pessoa não é salva por causa disso, porque
diabo está ali, ele não descansa 24 horas no dia. A função dele é tirar a nossa fé, desviar a nossa atenção da palavra, da semente que é lançada ao nosso coração. Então, a função do nosso inimigo, essa ave, Jesus depois explica lá na frente, eu vou até ler, que os discípulos pediram, mas explica para nós o que é isso. Daí Jesus disse, olha, a semente é a palavra de Deus. Aquele que foi lançado na beira do caminho, ele está dizendo aqui, é aquela semente que cai, é pisada pelos homens, e o pássaro é o inimigo, ele vem e tira a semente para que você não creia e seja salvo. Jesus, é ele que fala isso. Então, eu fiquei pensando, será? Às vezes só bastava ler isso aqui, o maior pregador do mundo pregou essa palavra, né? Mas a gente quer colocar de uma forma mais simples, menos complicada, aqui para que todos entendam. Quando o diabo ele quer tirar de nós essa semente, e a segunda semente, ele disse que caiu sobre pedregais, não é só pedra, lá no Oriente Médio existe terrenos que debaixo é uma laje, tem uma camada fina de terra. E eu quero dizer que uma semente, para ela nascer, ela precisa de três coisas. Ela precisa da terra, ela precisa também da água, que é a chuva, e precisa do sol. Sem isso ela não cresce. Se você plantar plantar uma semente num lugar sombrio, ela pode até nascer, mas ela não cresce, ela não se desenvolve, porque ela precisa da luz do sol para produzir o fotossíntese, né, que fala, para que ela possa crescer. Sem isso ela não vai crescer. Sem isso a planta ela não vai, ela pode germinar, mas ela não vai crescer, porque ela precisa do sol. Mas agora eu digo também, se tiver só o sol, e se ela tiver uma condição de um solo raso, que ela não cria raiz também, mesmo um solo forte, só o sol, ela vem a se queimar também e não cresce. Então ela precisa de uma terra, ela precisa de terra, precisa da chuva, da água e do sol para ela crescer. Então, aqui diz que a semente que foi lançada, caiu sobre pedra, ela nasceu, porque tinha pouca terra, então ela veio a chuva, logo ela nasceu, rapidamente essa semente ela nasceu. Mas depois veio o sol, que é tão necessário, mas como não tinha muita água, ela acabou secando. É uma semente que foi jogada, ela nasceu, mas ela também não pode ter vida, porque chega um momento das provas, porque o sol também é prova. Se nós não tivermos alicerçado na palavra, o sol são as provações que vêm sobre a nossa vida. Não é porque nós aceitamos Jesus que agora nós não temos problema nenhum. Jesus não disse em nenhum momento que tiraria um fardo, mas ele trocaria um fardo pesado por um fardo leve. Amém. Um fardo suave, é o que ele nos dá, mas nós temos que carregar ainda o fardo. Nós nos livramos do fardo. Ele diz que a porta é estreita, é apertada ao caminho. Você não pode levar bagagem. Então aquela pessoa que ele simboliza aqui, que é um terreno pedregoso, então quando joga a semente, ela está na igreja ou em qualquer lugar, ela recebe a palavra com alegria, ela nasce de novo, ela aceitou Jesus, ela nasce de novo, mas só que ela não cria raiz. Aquela pessoa que às vezes eu penso dessa forma, pastor Leandro, eu penso dessa forma, ela vem à igreja, ela aceita Jesus, ela se batiza, ela se emociona, que a palavra de Deus ela faz isso mesmo conosco, mas só que
ela já acha que já não precisa mais estar na igreja, ela se afasta, ela fica, fala, não, agora eu estou salva mesmo, e fica, e vai indo, a raiz dela não aprofunda, e quando vem a tentação, vem a prova sobre a vida dela, ela não consegue se sustentar, porque ela está num solo raso, onde as suas raízes não têm aonde buscar alimento, e o alimento está aqui. Então o que fazer? Essa pessoa tem que buscar terra para que ela, e água, e ela só vai encontrar aonde a água é jorrada, aonde tem terra, para ela aprofundar as suas raízes. Então são pessoas que ouvem a palavra, ela aceita rapidamente, mas só que ela descuida e vem o sol e logo ela se seca e acaba em nada. A terceira é aquela que eu creio que hoje ninguém vai jogar uma semente por querer entre os espinhos, porque sabe que não vai produzir ali. Espinho aqui fala são as pragas, os capins. Até hoje nas plantações modernas, hoje é o plantio direto. Eu vi lá em Goiás, eles plantando no pasto. Eles plantaram no meio do capim, só que jogaram um veneno, ali morreu o capim virou esterco para aquela plantação crescer. E geralmente quando eles tiram soja, já vem o milho também. Eles jogam um veneno que mata todo o mato de folha redonda e de folha comprida, que é o caso do milho, não mata. Daí o milho sai, depois que ele cresce bem a força, então outros matos não conseguem crescer ali. Então a gente vê que aquele que foi lançado sobre espinhos, ela não cresceu. Mas eu quero pular essa parte. Mesmo aquele que plantou na boa terra, aquele que plantou e o que foi sobre espinho também nasceu. Só que ele produziu fruto, não frutos perfeitos. Você já viu, na minha época, a gente capinava, hoje não capina mais, tudo no veneno. Mas a gente capinava, mas tinha aquelas pessoas que não gostavam muito da enxada, deixavam o mato crescer junto com a plantação. Aquela plantação ia amarelando, ela podia até produzir alguma coisa, mas não valia a pena para colher naquilo lá, porque ela não era um fruto com perfeição. Mas mesmo aquele que lança semente sobre a terra, que era o caso voltando lá quando eu trabalhei no campo, a gente plantava numa terra boa, mas se a gente não capinasse aquele mato, aquela planta também não ia produzir, porque o mato ia tirar a força dela e ela não ia produzir fruto, ela ia amarelando até morrer, e algumas que produzia era coisa, não era um fruto bom. O que eu quero dizer com isso? Mesmo quando nós somos uma terra boa, que recebemos a semente, nascemos de novo, nós precisamos cuidar e livrar-se dos espinhos. Os espinhos é o mato, as pragas que nascem ali, e ele cresce mais do que a planta, ele é mais rápido do que a planta. Se não limparmos ali, nós corremos o risco de morrer, de perder a força e não produzir nada. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é a semente que foi lançada no nosso coração, nós recebemos ela nasce dentro de nós, nós somos uma nova criatura. Deus ali, ele tirou ele mudou a nossa maneira de pensar. Antes o pecado na nossa vida era um troféu, mas agora não. O pecado na nossa vida, quando nós nascemos de novo, o pecado na nossa vida é uma vergonha. Eu não estou dizendo que depois que você se converte, você não está sujeito a cair no pecado, de maneira nenhuma, não estou dizendo isso,
Mas o pecado na nossa vida se torna uma vergonha, não um troféu. Então, quando essa semente nós nascemos de novo, para produzir fruto, nós temos que cuidar da nossa lavoura, da nossa vida, arrancar os espinhos, arrancar os matos que vão nos sufocar. Nós temos que limpar. Esse é um trabalho nosso. Arrancar de que forma? Na oração, lendo a palavra, buscando a Ele, e estando em comunhão, como nós estamos aqui. Aqui nós louvamos a Deus, nós recebemos também aquilo que Deus tem para nós, que é a sua palavra. Nós nos consertamos a cada dia, a cada pregação que é pregada aqui, nós tomamos uma decisão. Ela é um espelho para que nós possamos olhar e ver aonde nós estamos errando. E aí que é o momento de nos limparmos daqueles espinhos que querem nos sufocar. O crente que deixa de orar, deixa de vir na igreja, ouvir a palavra, ler a palavra, ele é um crente que pode amarelar, ele pode não produzir fruto, porque os espinhos sufocam. Os espinhos são o cuidado do mundo. É claro que nós vivemos nessa terra aqui, e até eu sempre digo que Jesus, ele tem uma promessa para nós de nos sustentar, de dar tudo aquilo que é preciso, mas nós não precisamos correr tanto, deixar de deixar a casa de Deus, de deixar de ler a Bíblia, de orar, por causa do trabalho, daquilo que nós não vamos levar, vai ficar tudo aqui. Tudo que nós fazemos aqui, corremos mais do que tudo, tudo coisas que não vamos levar para a eternidade. E às vezes nós ocupamos mais tempo dessas coisas e não arrumamos tempo para ir até a igreja, para orar, orar a gente pode orar em casa, mas a igreja é o corpo de Cristo. Você tem que estar ligado no corpo de Cristo. Se eu pegar essa mão, cortar ela aqui, tirar do corpo, ela vai apodrecer, ela não vai ter vida. Ela só tem vida quando ela está ligada. Assim, o crente também, o cristão, ele só é vivo quando está ligado no corpo de Cristo. Amém. E o corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Amém. Somos nós, somos membros do corpo de Cristo. Talvez eu seja um membro tão inferior, mas eu sou membro do corpo de Cristo. Amém. Eu estou ligado no corpo que é Jesus, a cabeça é Cristo. Então, irmãos, esses tempos atrás, eu tenho um irmão que até cantava no quarteto comigo e por alguns problemas, hoje ele está fora da igreja. Ele fala muito de Deus, manda versículo e tal, mas esse dia ele falou: eu não preciso de estar na igreja. Não, você não precisa, mas eu duvido quem nasceu de novo consegue viver fora da igreja. Porque se nós somos membros nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Se estivermos desligados dela, nós não temos vida. O sangue não corre nas nossas veias. Então nós temos que estar ligados, temos que dar importância àquilo que hoje, no cristianismo hoje moderno, parece que tira essa importância de estarmos aqui como igreja reunidos, relacionando uns com os outros, parece que isso perdeu o valor. Não, eu estou lá em casa, eu assisto um culto online e tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Nós temos que sentir o calor um do outro. Nós somos uma família, como disse, nós somos uma família para pertencer. E uma família, nós temos que entender que ela não é perfeita. Hoje as famílias são pequenas, mas da minha época, era uma família que tinha 10, 12 filhos, 8 filhos, e numa família de 10 filhos, impossível não ter confusão entre irmãos, uma intriga entre irmãos, mas acabou que lá, a igreja é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos ter diferenças,
Mas o amor de Cristo, o amor de Deus, a palavra, aquela que vem e nos conserta, nos conforta e daqui a pouco nós estamos de bem de novo. Então não existe aqui, enquanto estivermos nesse corpo aqui, não existe perfeição, não existe perfeitos. Nós somos cheios de falhas, mas nós corremos para a perfeição e pela palavra de Deus nós procuramos limpar a cada dia, tirar isso aqui. Jesus disse aqui que aquele que nasceu, que caiu sobre espinho, quero só ler essa parte. Qual a explicação que Jesus dá nela? O que caiu entre espinho são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com o cuidado das riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Eu já vi muitas pessoas ocupar muito para Deus. Eu só quero um carro, não preciso de um carro para ir na igreja. Mas daí, quando ele teve, não vou na igreja, que hoje eu vou num churrasco, vou numa festa. E numa festa é errado? Não é errado. E num churrasco é errado? Não é errado. É gostoso? Não é errado. Mas você deixar de vir adorar o Senhor, aquele horário consagrado, você consagrou a Ele, e esse horário é do Senhor, para fazer outras coisas daí é pecado. Você deixar de ir adorar a Deus por causa de outras coisas. Tem coisas que, por exemplo, às vezes você está em casa, chega uma visita de longe, inesperada, claro, você dá atenção para ela, não é nenhum pecado você faltar de vir na igreja e dar atenção a ela. Mas aquela pessoa chega todo dia na hora do culto, na sua casa. E normalmente você fala, olha, eu estou indo para a igreja, eu quero que você vá comigo, né? Aí já não pode, né? Aí já não é normal. Então, irmãos, nós temos que tirar esses espinhos, temos que valorizar mais a igreja que eu falo não é esse templo aqui, ó, esse templo. A igreja que eu falo somos nós, sentimos membros um do outro. Às vezes nós estamos tristes, alguém dá uma palavra, às vezes alguém entra aqui triste, a palavra vai de encontro com a vida dele. E nós temos que livrar-nos dos espinhos. Que Jesus está dizendo aqui que uma planta não cresce entre espinhos. Eu acho que o fator da palavra aqui, você pode nascer, a semente pode brotar e nascer. Mas se você não tiver terra, ter cuidado, boa terra, ter água, você não suporta o sol também. O sol muitas vezes é as provas, ela vai vir no tempo, mas se você está bem enraizado, você vai suportar até vir a chuva. Quando meu pai morreu, eu tinha de 9 para 10 anos. E daí a gente trabalhava na roça, nós pegamos um café para tocar, e era um café novo, e ali a gente fazia a plantação, ali preparava a terra e plantava alguma coisa. E isso era lá em São Jorge, terra roxa, uma terra que não é própria para plantar arroz. É uma terra muito fértil, mas ela seca muito rápido. Quando chove, ela vira uma massa grudenta, mas ela seca muito rápido. E arroz se planta em pântano, em lugar bem molhado. E o filho do patrão já estava com a terra dele preparada para plantar. E nós estávamos preparando a terra. E ele perguntou: o que vocês vão plantar aí? Eu falei: nós vamos plantar arroz. Não, aqui ninguém colhe arroz. Nunca ninguém colheu arroz. Mas o meu irmão, ele disse: não, mas eu tinha 14 anos, mas eu vou plantar arroz aqui. E ele falou: se você vai plantar arroz, eu também vou. Ele plantou o arroz dele.
questão de 10 dias na frente. Daí o arroz dele nasceu bonito, aquela lavoura mais bonita que saiu. E o que nós plantamos bem fininho ali, um arrozinho bem envergonhado perto dele. E daí foi quando chegou na hora dos cachos saírem, o dele veio o sol e não deu nada. E o nosso ainda não estava saindo os cachos. Daí começou a sair os cachos, veio a chuva. Nós colhemos um saco por litro plantado. Foi uma colheita que nunca ninguém tinha tirado. É o tempo, é o cuidado, conhecer o tempo. E nós somos lavouras de Deus. Nós temos que produzir fruto, nós temos que conhecer os tempos. Nós temos que saber que uma planta, ela não dá no meio do mato. Nós temos que tirar do mato tudo aquilo que tira a força da nossa vida, da nossa fé. Nós temos que alimentar a nossa fé. Quando nós estávamos cantando aqui, eu lembrei da palavra que Jesus disse. Aliás, quando nós estamos orando aqui, eu lembrei da palavra que Jesus disse: quando eu voltar, será que acharei fé na terra? Hoje, irmão, está tão difícil, parece a fé, está tão complicada. Nós sabemos que nós estamos aí no final dos tempos. E às vezes as pessoas falam: não, mas isso eu vejo tanto tempo. Mas é o final dos tempos. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu vi uma pregação de um pastor, o nome dele era João Martim Baquerra. O primeiro pastor que eu tive, eu era criança, era uma alegria quando ele chegava, saía aquela criançada, tudo, ele vinha com o bolso cheio de bala, então, era novidade, ele ia nos visitar na roça, no sítio, né? E eu me lembro que em 1964, eu devia ter 8 para 9 anos, mas você vê, a gente ficava firme nas mensagens. E ele pregava, ele era um alemão, né? Ele pregava a palavra, e naquela época, até a ciência, para aqueles daquela época, era uma ciência muito avançada, o homem estava se preparando para ir para a Lua, e como de fato, em 1967, o homem chegou na Lua. E ele então pregava com ênfase: irmão, o tempo está próximo. Eu lembro, muito bem dizendo, está próximo. A lua está pendurrada por um fio de cabelo e o diabo está querendo cortar. Ele dizia: até 67 Jesus volta, pelo jeito, porque para ele a tecnologia já estava avançada. E que é a tecnologia de 1965 para hoje? Então as pessoas levam a incredulidade, começam a falar: não, mas isso aí a gente vê falar de tanto tempo, mas nós começamos a ver que hoje está cumprindo a palavra. Filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, e está dessa maneira. A justiça não é mais, aquele que é justo já não é mais justo, ele está fazendo errado, o que faz errado esse é justo. Então as coisas estão bagunçadas, esse é tempo do fim. Jesus está para voltar, e a semente dele é lançada, temos que deixar ela nascer dentro do nosso coração, e limpar-nos daquilo que nos atrapalha, tirar as ervas daninhas da nossa mente, que sempre ela vem, porque, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, e Ele quer estar no centro do nosso coração, Ele não quer estar do lado, Ele quer estar no centro, na direção da nossa vida. Mas o nosso eu, o nosso velho homem, ele não sai de tudo, sai, irmão? Ele não sai, ele fica do ladinho ali. Se você bobear, o eu, ele vem no centro do coração de Jesus, não sai da sua vida, ele fica ali. Ele fica ali, mas ele não governa a tua vida. Porque a erva daninha está aqui no lugar que era para Jesus estar, né?
Então, você não pode dar fruto. É um crente que crê em Jesus, mas é uma vida, um dia ele está alegre, um dia está triste, um dia está desanimado. Dessa forma, nós precisamos estar com a palavra, essa semente que nasceu dentro do nosso coração. Essa palavra é Jesus e Ele tem que governar a nossa vida. Nós temos que deixar ser governado por Ele. Porque às vezes eu costumo fazer essa oração todas as manhãs para o Senhor. Controla as minhas emoções, os meus desejos, as minhas vontades. Toma o controle disso aí. Purifica os meus olhos, purifica a minha mente. Tanto pensamento que vem na nossa mente, né? Purifica os meus lábios para que eu não fale coisas que não se deve. Então, todas as manhãs eu faço uma revisão e oro para Deus. E às vezes, num momento, no deslize, de repente escapa alguma coisa, alguém te fecha no trânsito, você não fala aquele nome firme, mas daí você lembrou, puxa vida, você perdoa que eu falei agora. Mas é assim mesmo, nós precisamos que Jesus esteja no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, Ele esteja dirigindo e nós sejamos fazendo a vontade dEle. E essa semente, eu acredito que nasceu em boa terra, todos nós que estamos aqui, e que ela produz fruto. Às vezes esse fruto, tem umas pessoas que às vezes não levam muito jeito de falar. Jesus fala, não sei pregar, mas você pode falar, Jesus te ama. Jesus quer salvar você. Outro dia estava onde eu trabalho, depois de aposentado, no meu trabalho. E tem um menino lá que ele chama Gabriel. Ele me chamou de vô, tem um neto que chama Gabriel também. E um dia ele veio com umas brincadeiras de travessada. Eu falei, Jesus te ama. Nossa, forte isso. Eu falei, Jesus te ama, Gabriel. Então, é tão fácil a gente falar, jogar uma semente, e às vezes ela cai ali. Deus não quer que você fale um sermão, mas você fala uma palavra que vá ao coração dele e o Espírito Santo é que vai trabalhar e fazer nascer aquela semente dentro do coração dele. Irmãos, eu vou parar por aqui, passar a palavra para o Leandro. Minha pregação é meio curtinha mesmo, não é longa. Eu acho que o que eu gostaria que você pensasse hoje, que um dia a semente caiu no teu coração, ela nasceu na sua vida, mas nós temos que cuidar dessa planta que nasceu, porque a erva daninha, ela nasce em terra boa e nasce com muita força, e nós temos que tirar ela. Não é porque você é um crente firme que a erva daninha não vai nascer ali no seu terreno, ela vai nascer. Ela vai nascer e se você deixar, ela vai ultrapassar e vai te matar. Então você precisa cuidar. Eu creio que a mensagem de hoje, ela vai falar contigo nessa noite, você cuidar da sua fé, do seu cristianismo, do seu testemunho, tratar, deixar o pecado de lado. O pecado hoje é moda e ele está em todas as partes e parece que as coisas que antigamente era errado, hoje é certo e as pessoas interpretam conforme o mundo, não conforme a palavra. Não é conforme o mundo que nós temos que crer na palavra, é conforme a palavra de Jesus, não é conforme o mundo acha que deve ser. Uma vez uma pessoa me falou, você, tudo parece que você quer saber mais do que todo mundo. Eu falei, não, eu estou falando segundo a palavra. Ela chamou de preconceituoso. Eu falei, mas de que ponto você acha que eu sou preconceituoso? Eu estou falando sobre o preceito da palavra. Se eu sou preconceituoso, o meu Deus é preconceituoso, porque eu estou falando do conceito da palavra dele. Então, irmãos, hoje parece que
mudaram, parece não, mudaram todas as coisas, todas as verdades. Hoje uma planta tem mais valor do que um ser humano. Se você cortar uma planta, você vai preso, mas se você matar uma pessoa, se você não tiver passagem de nada, tiver endereço e tudo, você responde um processo em liberdade. Se você chutar um animal, você vai preso, mas se você bater numa pessoa, você não vai, responde um processo. Onde estão, aquilo que Jesus disse aqui, amaram mais Jesus, eu acho que foi Pedro, né? Amaram mais as criaturas do que a criação de Deus. Então, gente, as coisas estão muito mudadas, nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos envolvidos nessa compreensão do mundo, nesse entendimento do mundo. O nosso entendimento tem que estar dentro da palavra. Se somos quadrados, não importa que somos quadrados, pelo menos quadrado não rola. E se somos quadrados, é importante que nós vamos estar com Ele eternamente. É esse que importa, porque essa vida passa rápido. Estou vendo ali a música, ele está sorrindo ali. É engraçado, não parece que foi ontem que eu tinha a sua idade. Hoje já estou com 68 anos. A vida passa rápido. Eu falo, puxa vida, a nossa vida passa tão rápido. Quando eu tinha 20 anos, eu achava que nunca ia chegar a minha idade. Essa idade não ia chegar, eu nunca ia ser idoso. Já estou, gente. Já estou idoso. Então a vida passa muito rápida para a gente achar que isso aqui é tudo na nossa vida. Então temos que abraçar o Senhor e fazer limpar a nossa planta que nasceu dentro de nós, tirar essas ervas daninhas que nos atrapalham o crescimento espiritual da nossa vida. Palavra dela. Graças a Deus. Esse quadrado não rola, foi boa, né? Fica de pé, por favor. Só para encerrar. Você ouviu a palavra, a mensagem, a parábola que Jesus contou sobre a semente, que é a palavra, o semeador, que é Jesus, e aquele que ministra. E esses 4 terrenos representam nós, a resposta que podemos dar. E aqui, como uma aplicação rápida para você poder pensar que essa palavra é para nós, Ele pregou, e foi para mim e para você também. Que você possa responder essa palavra que foi ministrada, e a pergunta é: que tipo de terreno você é? Ele falou de 4. Vamos ver se o pessoal pegou. Qual foi o primeiro terreno mesmo? Caiu no mesmo caminho. Pelo caminho, certo? A pergunta é: o seu coração é igual a esse? Qual é o segundo terreno? Te pergunto de novo: a sua vida, o seu coração é igual a esse terreno de pedras? E o terceiro? Sim. O seu coração é igual a esse terreno? Mas tem um quarto. E qual é o quarto? Que aceita com alegria essa palavra, que reconhece que precisa urgentemente de Jesus e obedece a Ele de todo o coração. Esse terreno frutificará. Essa palavra que o seu Senhor pregou é uma mensagem de Jesus diretamente sobre salvação. Muitos podem até conhecer Jesus em partes, mas você vê que tanto no terreno primeiro, no segundo rochoso não dura, no terceiro, mesmo que até comece a crescer, mas você vai ver nas Escrituras que os frutos é o principal sinal de uma conversão genuína. Não existe conversão genuína sem frutos. Os frutos é a conversão genuína do crente. E aí se envolve no quarto terreno. Que você seja nascido de novo. Então, a aplicação para você, eu convidar que você feche seus olhos. E que se você hoje entende que você ainda não teve um encontro com Jesus, de que Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. Se você entende, e como lemos no início, lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim, que quem quiser beberá a água da vida. Quem quiser, é voluntário. Hoje a água da vida é exposta aqui.
A mensagem foi lançada. E quando a mensagem é lançada, Deus espera uma resposta. Qual é a sua resposta hoje? Qual é a sua resposta hoje? Eu espero que seja positiva. Porque o que fazemos hoje em vida, ela vai ecoar na eternidade. A decisão que você toma hoje vai influenciar na eternidade. O hoje não vai durar tanto. Nem meus filhos às vezes pregou. Eu também nasci, hoje tenho 43 anos, logo, minha vida também passa. Mas a eternidade, como diz a própria palavra, é eterna. Que a escolha hoje da sua vida seja por Jesus. Que você hoje seja terreno fértil. E eu quero fazer um convite para você, simples assim. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus e falar, eu entendi a mensagem, eu compreendo que eu conheço Jesus em partes, mas eu ainda não me entreguei por completo. Eu ainda não tive, eu não abri mão de muitas coisas que eu gosto. Eu quero me entregar para Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja tudo para mim. Eu quero sentir essa paz que Ele tem. Eu quero sentir essa alegria que Ele proporciona. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero estar com Jesus para todo sempre. Se essa for a sua decisão, basta simplesmente, eu sei que não é simplesmente um gesto, mas é um desejo do coração, mas de forma externa, eu gostaria de perguntar para você, se você gostaria de aceitar Jesus, só levantar sua mão e falar assim, olha, pastor, igreja, eu quero ter essa vida de Jesus. Eu quero renunciar ao meu eu quero renunciar aos meus pecados, às minhas sujeiras, porque Cristo não está aqui para condenar você, jamais. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para gerar uma semente de salvação no seu coração. Basta você simplesmente se entregar a Ele e a voltar. Hoje, como diz lá em Apocalipse, as fontes de água viva estão aqui. Se você querer, se você desejar, venha e você terá essa fonte de água viva na sua vida. Se assim você deseja, simplesmente fala assim, pastor, eu quero. E nós iremos orar por você. Que assim seja. Se essa é a sua decisão. Feche seus olhos, por favor. Senhor, a palavra foi ministrada aqui hoje. Senhor, a palavra poderosa de vida foi lançada. Essa palavra que traz vida, salvação. Senhor, o Satanás ele tem tantas facilidades aí no mundo. E a grande estratégia dele é criar distrações, é criar entretenimentos ao máximo, é criar conforto ao máximo para distrair as pessoas de Cristo, do Senhor. Papai querido, eu te peço que essa palavra venha frutificar no coração de cada um aqui. Senhor, que cada um aqui não se distraia, porque Satanás está tentando distrair o povo, as pessoas, de te encontrar, porque ele sabe que a salvação está indo para jogo, está em jogo. Ele sabe que se as pessoas não se entregarem a Ti hoje, perecerão no inferno. Isso é condenação eterna, é o que está escrito na Tua palavra. Senhor, que o Teu povo, que as pessoas que estão aqui hoje, possam realmente entender a gravidade dessa urgência de se entregar a Ti, Senhor. Oh Pai, que haja frutificação em cada um aqui, que cada um aqui cresça e frutifique e dê frutos de honra e de justiça para Ti. Que assim seja, Senhor. E eu te peço que cada um aqui receba, Senhor, Pai, realmente a Tua paz. Que cada um aqui saia daqui hoje, Pai, cheio da Tua presença, Senhor, cheio, transbordante de amor, de alegria, Pai, confortado, cheio de esperança. Esse é o desejo que nós temos aqui, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, por favor. E hoje eu quero orar aqui a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te conceda absolutamente, grandiosamente a paz. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.